Olá, nosso assunto hoje é extensão e desenvolvimento rural. Iniciemos pelo conceito de extensão rural e observemos que a extensão rural não se trata apenas das atividades de produção agrícola e pecuária. Nós temos um conceito abrangente, é o conceito trazido na Lei número 12.188, de 11 de janeiro de 2010, onde vem definir a extensão rural em toda a amplitude da vida no campo, considerando os processos de administração, gestão da produção, agroindustrialização e não apenas a atividade de produzir a matéria-prima, a carne, os ovos, o feijão, o milho, o arroz, o girimum. Pelo contrário, leva em conta a multidisciplinaridade existente na vida do campo, inclusive a produção de artesanato. Exatamente. O pessoal do artesanato aí de areia, da chã, da pia, as atividades artesanais também entram no leque definido pela extensão rural. Então vamos lá. O conceito de extensão rural, acompanha aí no slide, consiste no serviço de educação não formal, então é uma atividade de educação, de caráter continuado, ou seja, que não para, no meio rural, para promover processos de gestão da produção, processos de produção, beneficiamento. Beneficiamento é a transformação, transformar o leite em queijo, transformar a fruta em polpa, em doce, em compota, e comercialização das atividades. Comercialização está aí ligado à venda em grosso, à venda em varejo, à venda direta ao consumidor, às feiras livres, a feira da agricultura familiar, a feira agroecológica, a comercialização desses produtos nos diferentes espaços. E dos serviços agropecuários e não agropecuários. O que é um serviço não agropecuário? É aquilo que não vem diretamente da produção animal e vegetal. Por exemplo, o artesanato, que a gente citou Xandapia, que tem um artesanato aqui no município de Dona Inês. Esse artesanato, a produção de peças de cerâmicas, a produção do crochê, do bordado, são as artes com as sementes, chamado também de biojoias, com raízes, pedaços de plantas, e as atividades agroextrativistas e florestais, como por exemplo a produção de lenha, ou a coleta do coco de babaçu. Então, aprendido esse conceito, nós vamos agora entender os princípios da extensão rural. A extensão rural ela se fundamenta pela legislação em 6 princípios. Vamos lá um por um. O primeiro é o desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio ambiente. Olha como é importante esse princípio. Uma atividade que está fundamentada no desenvolvimento rural com sustentabilidade. E a sustentabilidade, nós sabemos, ela tem pelo menos 3 dimensões. A dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. Isso é uma matéria que nós vamos estudar mais para frente. Tá? Um outro princípio é a qualidade, a gratuidade e a acessibilidade dos serviços de assistência técnica e extensão rural. Ou seja, tem que ser um serviço de qualidade para os agricultores e agricultoras, para as pessoas do campo, e um serviço que esteja acessível a essas pessoas. Agora observemos os princípios 3 e 4. Nesse princípio 3, nós temos a adoção de metodologias participativas, com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar, intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da gestão das políticas públicas. É importante que o auxiliar em agropecuária ele observe que quando nós falamos de adoção de metodologias participativas, isso aí diz respeito a termos uma atividade de extensão rural que escute, que converse, que dialogue com as pessoas do campo. E não que chegue mandando, dizendo o que é para fazer. Pelo contrário, é construindo um diálogo com as pessoas do campo para que a atividade saia da maneira mais adequada. O quarto princípio, que é a adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis. Nós sabemos que uma das atividades que contribuem, quando mal manejadas, para a degradação ambiental é a agricultura.
Por isso, essa preferência pelo enfoque por uma agricultura de base ecológica, que ajude a preservar o meio ambiente. Como quinto e sexto princípio, são os dois últimos princípios da extensão rural previstos na lei, o quinto é a equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia, e nós estamos falando da necessidade do respeito, do diálogo de homens e mulheres, reconhecer o papel que a mulher tem protagonizando a produção agropecuária, desenvolvendo pesquisas, fazendo extensão rural, é a força da mulher no campo. As questões de geração que envolve a juventude, essa juventude bonita do campo, que trabalha, que estuda, que produz, que constrói cultura, que gera riqueza para o país, e as questões de raça e de etnia, para que possamos respeitar, sabendo que somos um povo único, o povo brasileiro, né? E aí a força dessa matriz genética que nós temos de uma descendência africana, europeia, asiática e também dos povos nativos que nos deram origens, né? E o sexto e último princípio, que é a contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional, sabendo que a soberania alimentar consiste no se alimentar e deter os meios de produção, e a segurança alimentar em ter a certeza que nós vamos consumir pelo menos as 3 refeições básicas todos os dias. Os agricultores e agricultoras têm condições de ter soberania alimentar porque são capazes de produzir o seu próprio alimento. Saindo um pouco dos conceitos e definições lá da extensão rural, vamos adentrar aqui no conceito de desenvolvimento sustentável. Vocês viram que tanto no conceito de extensão rural quanto nos princípios da extensão rural, fala de desenvolvimento sustentável. Então é importante que nós saibamos o que é o desenvolvimento sustentável. Esse conceito foi fruto de discussões internacionais, é o conceito mais aceito na atualidade, e ele visa equilibrar a necessidade econômica, a produção de bens e serviços, com o baixo impacto à natureza, ou seja, a redução da degradação ambiental. Então nós vamos aí caminhando, por isso que está essa balança aí, o setor produtivo, agropecuário e o planeta Terra do outro lado, como é que nós continuamos a produzir e reduzimos a degradação do meio ambiente. É esse um desafio para todos os profissionais, é também um desafio para o profissional auxiliar em agropecuária. Então vamos lá para o conceito. Consiste no desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, ou seja, aquilo que vai gerar alimentos, que vai gerar matéria-prima nesse processo de produção, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações, ou seja, produzir hoje sem esgotar os recursos para o futuro. Quais são os recursos? Água, biodiversidade, solo. Mantermos esses fatores naturais de produção ainda com potencial de produzir para as gerações que vão nos substituir. Por hoje é só. Semana que vem nós continuaremos com essa discussão sobre extensão rural e desenvolvimento.